estamos a fotografar dois espremidinhos. bem juntinhos para ficarmos quentinhos. Para Com o Luís Alves. Olá, Luís. Natal. Tudo bom? Tranquilo, em casa. Braga, bananeiro. Quentinho. Sim, aqui muito cantinho. Não estás alguém que teve um Natal quentinho? Andei a passear nas ruas de Braga, sabes? E fui ao bananeiro, que é uma tradição local de milhares de pessoas na rua. Aquilo é uma espécie E o de quê? São João. Conta-nos. Olha, o bananeiro é uma loja antiga que vende, na altura do Natal, bananas e vinho licoroso. E vão milhares de pessoas para aquela rua principal. Só para comer? Só para comprar. Mas aos milhares, é aquele... Mas o consumo é imediato? É imediato, e as pessoas já vão quentinhas para casa, portanto. Quentinho. Sim, sim. Quentinhos para casa. Eu fui já É uma Também ligação ficaste também. On fire. on fire. Então, ainda não terminou o ano, vamos lá trabalhar, faz favor. Vamos lá, vamos lá. Plantas decorativas? Olha, hoje apeteceu-me trazer, até porque tem um pouco a ver com a quadra, plantas com potencial para se utilizar em interior. Em decoração, não é? Em decoração. Não sendo eu um especialista em decoração, vou falar mais sobre as características mais importantes na escolha das plantas. Faz favor. Nós já aqui há basicamente 3 formas de decorar o interior de casa com plantas. Usando plantas vivas, em vasos, já fizemos cá uma rubrica com plantas de interior. Ou secas, não é? Ou Secá-las. plantas ou partes de plantas secas, ou então usar plantas ou partes, flor, de corte, que foi o que eu fiz hoje de manhã. Antes de vir para cá, fui ao jardim cortar algumas destas plantas. Portanto, como já exploramos a parte das plantas em vaso, hoje vou falar daqui, sobretudo, das plantas que se cortam ou das plantas que se secam. Olha, quase 80% das plantas que conhecemos dão para secar, podemos usá-las para secar. Há algumas exceções, por exemplo, os crisântemos, plantas de flores que vêm de bulbos, que provêm de plantas bulbosas, são difíceis de secar. A maior parte das outras plantas são relativamente simples de secar. Então vamos aprender a secar hoje? Sim. Secar plantas? De forma muito simples, porque o tempo também não é muito. Mas porquê é que, portanto, convém saber porque é que nós as secamos primeiro. Nós secamos... E nem todas as decorativas permitem esta técnica. Quase todas as plantas podem secar, sim. É preciso usar algumas das técnicas que eu vou descrever aqui. Nós secamos-las basicamente porque queremos prolongar a sua vida. E digo-te que uma planta bem seca pode durar pelo menos um ano. E até algumas duram muito mais. E depois também convém dizer já aqui nesta fase que nós não usamos sempre só folhas ou flores. Nós também podemos usar outras partes de plantas, como estas aqui. Olha, um passatempo que tinha quando era miúdo com a minha mãe era ir à praia no inverno e apanhar estes destroços que o rio despeja no mar e que depois o mar faz dar à praia. Olha este aqui. Este parece um bichinho, não é? Parece assim uma espécie de porquinho. Portanto, estes ramos, um leitãozinho pequenino. Estes ramos são muito interessantes e podem-se apanhar na praia. Alguns deles são fantásticos, já estão bem secos depois de estar na areia e podem-se utilizar também em decoração. As espigas do centeio ou do trigo, que ainda é cultivado no nosso país, ou as diferentes pinhas que se vão apanhando. Sou nomeado do ainda é. Gostei do ainda é. Ou as diferentes pinhas que se vão apanhando das diferentes espécies de coníferas que existem. Basicamente, lá em casa nós podemos secar as plantas recorrendo a 2 técnicas que são as mais simples. A secagem ao ar, que consiste em pegar nas plantas e agrupá-las em pequenos molhos que têm que estar sempre dispostos em leque. Portanto, não convém pormos as plantas todas atafolhadas, como eu tenho aqui estas camelas, mas convém agarrá-las e dispô-las em leque, para que as partes não fiquem em contacto umas com as outras e depois podemos pendurá-las ao ar num quarto bem ventilado, fresco e, se possível, na ausência de luz. A luz solar, depois de cortarmos sobretudo as flores, incidindo sobre as partes das flores, começa a queimá-las ou a comer, entre aspas, a cor. E, portanto, depois... E voltadas para baixo. E voltadas para baixo, que facilita o processo de secagem. Portanto, este será o processo mais simples, convém... portanto, e quanto tempo? Depende das espécies, mas contem sempre com cerca de um mês, depende muito da altura do ano. Portanto, nesta altura do ano temos mais frio. Exatamente, num local escuro, seco, bem ventilado, fresco também, para que as plantas possam secar com maior rapidez. Basicamente, nós sabemos que estão secas se dobrarmos um pouquinho do cal e ele partir. Não esquecer que quando colocamos, seja que planta for lá em casa a secar, as folhas ou as flores secam sempre primeiro do que os calos. Portanto, pode nos dar aspecto de seco e, na realidade, o calo ainda não está e depois eles podem apodrecer posteriormente. Esta é a forma mais simples de secarmos lá em casa. Há uma técnica que eu gosto bastante,
que envolve até a construção deste tipo de quadros, que são fantásticos. Não fui eu que fiz, foi uma amiga minha chamada Cristina Peixoto que faz estes quadros magníficos e usa basicamente flores silvestres ou plantas aromáticas para fazer os quadros. Eu não sei se te lembras, provavelmente terás feito isto na escola, de pegar as flores no meio dos livros, das páginas, do tempo em que as páginas amarelas eram um livro muito amarelas. Já recebeste ultimamente umas páginas amarelas? É uma coisa fininha, não é? Já não dá para fazer de prensa. Já não é. Exatamente, agora é tudo telemóveis. Pronto, eu recorri aqui a um utensílio da FTP, este peso fantástico, e improvisei aqui uma prensa que qualquer um pode fazer lá em casa com um pedaço de cartão, com uma folha de jornal ou uma folha deste género e portanto, colocando um pedaço de cartão, uma folha e outro pedaço de cartão, estás a ver que já está a absorver e depois um peso por cima. Peso substancial. Um peso substancial, que podia ser umas páginas amarelas de outros tempos, portanto podemos reciclar. Uma pedra, ou seja o que tu quiseres, para garantir que elas ficam prensadas e que mantêm as cores. Portanto, se ficarem bem secas, nós depois podemos construir este tipo de obras que são fantásticas para fazer decoração. Mas precisam de levar algum tratamento para durarem mais ou não? Não, Há quem ponha laca. A laca usa-se muito nos secos, para que fiquem, às vezes eles têm tendência para largar bocadinhos, para ir deixando cair bocadinhos. A laca faz com que fiquem presos durante mais tempo. Sim, é uma técnica que se pode utilizar, depende da marca da laca. Obviamente terás a tua opinião. Tenho as minhas preferências, é certo. Claro. Mas também tornará a planta mais brilhante, a laca. Sim, eventualmente. Há quem utilize também glicerina dissolvida em água, que faz com que as plantas fiquem mais rígidas. E usa-se também a cristalização, com açúcar em ponto, ou com clara de ovo batido, ou até com goma arábica, feita de algas, para cristalizar as flores. Pronto. Este processo já está mais ou menos descrito. Depois há outro processo que tem a ver com as plantas de corte que podemos... olha, estas colhias de manhã no jardim, podemos recolher elas nesta altura. E trouxeste um ser vivo lá da tua quinta. Anda aí uma formiga. Provavelmente trouxe vários. Mais do que um. Fora os outros gérmenes todos. Apesar de ser uma altura do ano, hoje está muito frio, está muita chuva, repara na quantidade de cores que... isto não é da estufa. Não está muito frio. Não. Está em um vento desagradável. É isso. O Porto às 8 da manhã tinha 16 graus. Eu também sou uma pessoa que não tem muito frio, estou a dizer isto quase por Mas torna-se desagradável por causa do vento. Vai-nos aos olhos. Incrível que pareça. Está temporal. Está um temporal. Vamos falar do tempo e das previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica depois do meio-dia. Atualizaremos o estado do tempo. Já deixa-me dizer aqui algum conjunto de regras muito importantes para as pessoas usarem lá em casa. Basicamente não há, de facto, regras bem definidas para fazer um arranjo de flores. Não há regras... Depende do gosto, não é? Exatamente. Eu, no entanto, sugiro aqui alguns passos a dar muito importantes para fazer digamos, um arranjo com o melhor aspecto. Eu preparei aqui uma palete de cores. Passos ou, no caso da Sónia, patina delas, não é? Exatamente. Claro, patina delas agora. Sim. Olha, há aqui uma palete de cores que é universal, que é usada por várias pessoas que fazem decoração. Há cores que, na realidade, absorvem a luz e há outras que refletem a luz. Por exemplo, o branco reflete a luz. E não é uma cor assim tão comum na natureza. Encontras só nas flores, basicamente. Enquanto o verde é uma cor muito comum. Felizmente. Curiosamente, não existe muito nas flores. Há muito poucas flores que são verdes, não é? Sim. Portanto, há muito mais flores que são de outras cores. Tem que as sustentar, não é? Pronto. Claro. Há um conjunto de cores que fica melhor com outras. Por exemplo, uma das minhas misturas favoritas, que eu acho que faz sobressair muito esta cor maravilhosa, que é o violeta, é o violeta e o amarelo. Sim, estás a ver? O violeta com outra cor. Por exemplo, com o verde morre um pouco mais, com o amarelo fica bastante mais sobressaído e, portanto, é muito mais interessante. Portanto, os amarelos com os violetas ou com os azuis ficam muito bem. Há uma mistura que é mágica, que, aliás, nós usamos muito nesta altura do ano, que é o verde e o vermelho, não é? É a bandeira nacional. Exatamente. O vermelho é uma cor muito por as cores da bandeira um bocadinho mais viçosas e queria uma bandeira... Sim. E há o amarelo lá pelo meio. Agradável à vista. O vermelho é uma cor muito intensa e às vezes é difícil de ligar com outras cores. Portanto, esta mistura é mais difícil de ligar com outras cores. Difícil, não é, André? É muito difícil de ligar com outras cores. Olha, e uma das minhas cores favoritas... Já o verde é uma Maria, vai com todas. É o sustento de todas as cores, não é? É a base, é o princípio da criação. Olha, Jorge, eu sou azul. É uma cor mais espiritual e é calma e tranquilidade.
embora seja também mais frio e distante. É, não é? É. Mas olha, a minha mistura favorita é o laranja com o azul. É uma mistura. Terá alguma coisa a ver com os diapositivos, não era assim que diziam na escola? Diapositivos que estão a passar neste momento ali. Que agora não passam dos Excels, dos PowerPoints vendidos. E nos quadros interativos. Olha, e depois há Hoje em dia não há plantas que têm quadros misturas de cores. Repara, aqui no verde, no amarelo, no castanho. Vermelho vitalidade. Vermelho, vitalidade. O violeta, a calma interior. O azul, uma cor de espírito. O verde significa crescimento. É a tua cor, Jorge. É a cor. O verde significa crescer, desenvolvimento, vitalidade. Esperança, sem fim. O laranja é o otimismo e o amarelo é o contentamento. Mas o laranja é muito bonito. Não, Amarelo. contentamento. Não, Mas temos lá umas está. eleições próximas. não é? E as flores também têm significado. Cada flor tem um significado. também. Deixa-me só dizer que há aqui 2 ou 3 truques importantes para aumentar a durabilidade. Mas das Não flores. escondas nada. Por acaso baseei-me, sim. Baseei-me, sim, senhor. Olha, é importante, lá em casa, quando as pessoas têm os seus arranjos, depois de seguirem esta panóplia este esquema de cores, que mudem a água dos seus arranjos todos os dias, se possível. Se não conseguirem todos os dias, mudem com alguma regularidade. É importante que usem água muito fria, porque as plantas duram mais tempo. Deixa-me dizer-te aqui uma coisa que Água muito fria e as plantas duram mais tempo. Atenção, Exatamente. esta dica. Mas não vale pôr cubos de gelo. não vale pôr cubos de gelo. Não é capaz de queimar. É capaz de queimar? Por acaso não foi uma piada agora. Foi uma dúvida que me Sim, surgiu, sim. porque há pessoas que põem. É verdade. Mas olha, por exemplo, se tu cortares flores e levares para casa e não puderes fazer logo o arranjo, convém pôr no frigorífico. Exceto orquídeas, camélias. Não é o mesmo que o frigorífico. Não, na porta Mas dos não vai vegetais. queimar, Na não é? porta dos vegetais, onde a vegetais. temperatura está entre os 6 e os 8 graus. As camélias e as orquídeas são sensíveis e podem ficar queimadas com o frio. Olha, e aquela técnica de cortar um bocadinho do caule em diagonal? É muito importante. Portanto, tu antes de colocares a planta no arranjo, convém que cortes realmente na diagonal, porque a partir do momento em que nós cortamos, o único ponto de entrada de água na planta é através do corte. Portanto, aumentando na diagonal, aumentas a superfície de contacto do caule com a água. Olha, mas esta técnica A minha é que pouca mãezinha gente ensina-me conhece. umas A mãezinha, a minha coisas. santa mãezinha, É não é? verdade. Agora há aqui uma técnica importante. Se possível, cortar com uma tesoura. Desculpa. Repara, as tesouras de poda normais cortam de um lado e esmagam do outro. Uma tesoura como esta, que é própria para flores, corta dos dois lados e, portanto, não esmaga o caule. E se tu conseguires fazer o corte dentro da água, não entra ar nos tecidos vasculares da planta isso e eu não sabia, ela vês? consegue absorver água durante muito mais tempo e de forma mais eficiente e dura mais tempo. Mas tem que ser uma jarra. verdade. Tem que ser uma jarra larga, senão Exato. como é que é uma Diz. ginástica. Plantas com caules linhosos Tirar. duram mais tempo do que Mas plantas. rosas também funciona? Funciona As com rosas todas as também plantas. Sim. Plantas como esta Porque as rosas são muito bonitas, mas também morrem muito rapidamente. Sim, é verdade. Mas hoje em dia tu já tens variedades que são especificamente para fazer botão. Portanto, aliás, no momento da compra convém perguntar, é para botão ou é para abrir? Porque nós às vezes ficamos à espera que abram e depois na realidade não abrem. E depois, enfim, por exemplo, esta é muito bonita e dura mais tempo porque os caules são linhosos. Plantas com caules assim deste género, ou deste género aqui, Sim. são mais herbáceos, duram à partida menos tempo. Essa é bonita, fica muito bem numa Nifófia, jarra. uma planta que se chama, Para tem um nome decoração é estranho. gira, não é? Nifófia? Nifófia com... Imagina só, mas Faz-me uma jarra lembrar simples com duas flores Uma assim. camisola de lã que eu tive quando tinha 15 anos. Olha, por Usávamos último, isso. convém que as partes que ficam mergulhadas na surfista. água, os caules, que Mas se tivesse. removam as folhas, porque senão as folhas começam a apodrecer Pois é. e provocam mau cheiro. Portanto, as folhas têm que estar sempre fora d'água. Sempre fora da água, à superfície. E depois, à medida que vais mudando a água, se fores cortando um pouquinho de caule, aquele bocado que vai apodrecendo, também faz com que dure mais tempo, está bem? Pronto. Eu não sei se temos mais tempo, há mais 2 outras coisas que gostava de dizer, parece que não temos. Ficas com as 2 ou 3 coisas para dizer para aí, para 2010? Para o ano, para o ano. Pode ser? Pode ser Olha, até para o ano? desejo, pode ser para o ano. Desejo que tenhas um ano fantástico. Tu também. És um tipo muito simpático, gosto muito de ti. Isto parece uma despedida. Não, é só até 2010. E a ti gostava que existisse uma máquina no mundo de Sim. ficção científica que fizesse uma réplica de tipos. Tu és uma pessoa maravilhosa. És linda. Olha, e uma flor para ti. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Bom ano 2010. Temos que contribuir alguma coisa. Contribuímos da melhor maneira. O que seria deste programa em 2010 se não contássemos com a tua colaboração? É verdade. Luís Alves, muito obrigado. Vamos continuar a apoiar a agricultura. Não precisa, não É isso precisa. mesmo. Obrigada pelos teus maravilhosos precisa. conselhos.